A gordura natural, ela faz bem e o carboidrato industrializado faz muito mal. Entenda como o seu corpo utiliza os alimentos e alcance liberdade na alimentação. Eu sou a doutora Bruna Covre, médica especialista em longevidade, e te ensino a ficar jovem, saudável e magra com método simples e fácil de seguir. Então já curta esse vídeo, se inscreva aqui no canal e ativa o sininho para receber as notificações de todos os conteúdos que eu estou compartilhando por aqui. Com certeza você vai ser muito beneficiada aprendendo tudo que a gente está postando aqui. Tem muito conteúdo bacana no canal sobre alimentação, emagrecimento. Nesse, eu hoje quero te passar informações básicas, só que amplas, para você ter uma base de entendimento sempre que eu ouvir falar do assunto. Hoje em dia tem muita informação disponível sobre alimentação, estilo de vida, mas sem filtro nenhum de qualidade, nenhuma garantia que o que você está lendo foi desenvolvido ou ouvindo, foi desenvolvido por um profissional capacitado e com uma metodologia testada na própria pele. E eu quero que você tenha acesso a um material que foi desenvolvido há mais de 15 anos por mim. Eu estudei a fundo durante a faculdade de medicina e na especialização em medicina funcional integrativa sobre estilo de vida e como isso é aplicado na nossa saúde e principalmente em mim, porque passei por muitos desafios. Aos 24 anos de idade eu tive um AVC isquêmico e eu tive que mudar completamente a minha forma de vida, a minha alimentação, meu estilo de vida, e isso refletiu na minha saúde e no meu corpo. Eu quero começar explicando sobre os 3 macronutrientes: as proteínas, os carboidratos e as gorduras. São as estruturas que compõem os alimentos e devem estar na nossa alimentação. Cada um tem sua função específica e devem ser consumidos em todas as refeições, respeitando as proporções adequadas para você. O que significa isso? Com funções específicas, os macronutrientes, eles vão fornecer o substrato, como se fossem os materiais de construção em um prédio, uma obra. E as proteínas, elas têm uma função estrutural, ou seja, elas formam os tecidos do nosso corpo. É como se fossem as paredes do prédio. Elas têm também a função metabólica, ou seja, elas vão atuar no metabolismo, nas funções do nosso organismo e, em último caso, na função energética. Elas fornecem energia para nós. Elas compõem os músculos, os tecidos do nosso corpo, vão formar as estruturas importantes do nosso metabolismo, como as enzimas, por exemplo. Se você quebrar a proteína em pedaços menores, você terá os aminoácidos. E os aminoácidos, eles são como tijolinhos ali na parede, que é a proteína. São pedacinhos que vão formar aí essa proteína. E eles também têm funções diversas no nosso corpo. Eu não vou me aprofundar muito nesse assunto aqui, porque senão vai ficar confuso, muito amplo. Só para você entender a base. Estamos falando de proteínas e aí eu vou te explicar mais sobre elas. As proteínas na alimentação são carnes, frangos, peixes, ovos, proteínas de soja, os laticínios, os queijos, diversos vegetais também são ricos em proteínas. E eles podem ser fornecidos também através de suplementos, whey protein isolado, beef protein, colágeno, proteína vegetal, entre outros. Eles devem proporcionalmente corresponder a pelo menos uns 30% da composição ali do seu prato. E ter uma grande quantidade no seu prato para fornecer a base de proteína que o seu corpo precisa. A quantidade de proteína necessária, ela é totalmente individual, é completamente individual para cada pessoa. Mas eu coloquei uma porcentagem estimada como uma mínima, para que vocês não falhem aí na ingesta de proteína. O maior erro das pessoas é comer pouca proteína. Quando você for comer um bife, ele tem que ser generoso, um bifão, 100, 120 gramas, para oferecer aí em média uns 30 gramas do macronutriente proteína. Como eu falei antes, a proteína ela não é uma opção de fonte energética inicial. Nós utilizamos carboidratos e as gorduras como fonte energéticas. Porém, na falta deles, o corpo pode acionar as proteínas como fonte energética e consumir os nossos músculos, o tão temido catabolismo. A construção muscular ela é essencial para a manutenção das funções corporais e para a nossa longevidade saudável. Os músculos são reserva de saúde, aumentam o metabolismo, melhoram a sensibilidade à insulina, que é o hormônio que ajuda a utilizar o açúcar liberado no nosso sangue, nas nossas células, no nosso corpo, melhoram a densidade óssea, deixam os ossos mais fortes, melhoram a imunidade e entre muitos outros benefícios. Eles não devem ser consumidos como fonte energética. Não precisa temer as gorduras ou os carboidratos nas refeições. Eles precisam estar equilibrados na sua alimentação. Agora vamos falar das gorduras.
tão temidas e mal faladas, mas as gorduras que precisamos realmente evitar ou até eliminar da alimentação são as industrializadas, óleos vegetais de soja, canola, girassol, margarina, os biscoitos, queijos ultraprocessados cheios de aditivos químicos, embutidos, linguiças, salsichas, salames, esses que devem sair da alimentação. A gordura natural dos alimentos, elas devem ser consumidas nas quantidades adequadas e elas são extremamente importantes para o nosso corpo, como fonte energética, para a formação de hormônios. Sim, para a gente produzir os hormônios precisamos das gorduras. Para a estrutura celular, as membranas que envolvem as nossas células, elas são formadas de gordura para nos proporcionar saciedade. Enfim, existem muitas funções das gorduras no nosso corpo. Então, sem temor com a gordura da picanha, o bacon natural, a manteiga, o azeite, óleo de coco, abacate, o coco, entre outras tantas naturais e que podem e devem ser inseridas na sua alimentação. Agora sobre os carboidratos. Eles são alimentos que se transformam em açúcar no nosso sangue e são utilizados como fonte de energia preferencial pelo nosso corpo. O problema dos carboidratos está no excesso, em grande quantidade, e o uso de carboidratos que são chamados de alto índice glicêmico, que significa que o açúcar que eles liberam para o sangue chega muito rápido e aí sobrecarregam o organismo. Eles também não devemos temer os carboidratos naturais, as frutas, raízes, grãos. Com certeza não são eles que te adoecem, mas sim os açúcares, açúcar refinados, os industrializados, biscoitos, bolos, macarrão, pizza, hambúrguer, salgados, refrigerantes, bebidas alcoólicas. Eles liberam excesso de açúcar no seu sangue e te levam a problemas de saúde, como pré-diabetes, resistência à insulina, diabetes. Um ponto importante sobre os carboidratos é você entender que eles são a fonte de energia mais rápida que o nosso corpo utiliza. Como eu falei, fonte preferencial. Se você fornece toda hora essa energia, é como se o seu corpo ficasse preguiçoso para usar as gorduras como fonte de energia, porque dá mais trabalho do que usar o carboidrato. Então, quando você equilibra e fornece um pouco de gordura e menos carboidrato para o seu corpo, ele aprende a usar as gorduras como energia e dão liberdade de metabolismo para o seu corpo na alimentação. Não vai ficar com dor de cabeça, tonta, se sentindo fraca quando não estiver comendo carboidrato. Vai conseguir fazer um jejum, usar suas reservas de gordura como energia e, enfim, alcançar o emagrecimento saudável e agradável de ser executado. Isso é o que chamamos de flexibilidade metabólica. O seu corpo aprende a utilizar gorduras e carboidratos como fonte de energia na mesma ordem de grandeza. Eu expliquei sobre os macronutrientes, as estruturas dos alimentos. Agora eu vou te explicar sobre os micronutrientes, que são as vitaminas e os minerais. É como se os micronutrientes eles fossem as ferramentas que são usadas na obra. A pá, a enxada, furadeiros, parafusos, os pregos, são peças menores que são necessárias para que você consiga utilizar construir de maneira adequada ali o prédio. Precisa deles para poder utilizar as peças maiores. A falta deles faz com que algumas partes da sua obra não sejam executadas, não se formem, prejudicando a estrutura do prédio. Por isso é tão importante a diversificação dos alimentos, para você fornecer todas as ferramentas que o seu corpo precisa para executar todas as tarefas do metabolismo. Uma alimentação saudável, ela é baseada em comida de verdade, carnes, legumes, verduras, frutas, com bastante diversificação, fornecendo assim tudo que o seu corpo precisa para funcionar da maneira adequada e fornecendo tudo que ele precisa. É assim que funciona. Dessa maneira você consegue entender melhor como vai utilizar. Gostou desse conteúdo? Comenta aqui, compartilha com aquela amiga que tem medo de comer gordura e se enche de carboidrato. Envia para ela para salvá-la e acabar com essa rotina. Se você gostou desse vídeo, você vai adorar o de amanhã, que eu vou te ensinar os cuidados para prevenir e tratar a gastrite. Não deixe que a dor no estômago estrague a sua rotina. E se você quer entender de uma vez por todas como cuidar da sua saúde, ficar jovem, saudável e magra com um método simples e fácil de seguir, eu vou fazer um evento entre os dias 20 e 24 de março. Será a semana realizada. Vai ser um evento online gratuito que eu vou oferecer muito conteúdo para você. Então, clica no link que está na descrição desse vídeo e já se inscreva. Não perca, te vejo lá.